Passo agora imediatamente a palavra para o professor Ingo Sarlet, doutor, pós-doutor em Direito da Universidade de Munique, professor titular da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e desembargador pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez, professor. Bom dia a todos. O professor Ingo é autor de diversas obras importantes do direito constitucional. Dentre os livros, todos esses livros aqui são do professor Ingo, que a gente tem disponíveis na biblioteca. Então, pedi para trazer, enquanto chegou aqui, já disseram assim, olha, não cabe mais na mesa, já tem muito livro. Então, ele tem várias obras super importantes, mas eu queria destacar duas. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, na 12ª edição, pela Livraria do Advogado, e Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, está na 10ª edição, e também curso, são três na verdade, curso de Direito Constitucional, 7ª edição pela Saraiva. Então, são obras do professor Ingo Sarlet que estão disponíveis, além de estarem disponíveis nas livrarias, naturalmente, estão disponíveis aqui na biblioteca da nossa Procuradoria-Geral do Estado. Desculpa, professor, falar. Na propaganda, né? Sempre bem. Bom, pessoal, bom dia, quase boa tarde. Então, saudar e agradecer imensamente ao programa Espíndola, Programa do Estado do Rio de Janeiro, e ao Anderson Schreiber, dos seus estudos, pelo convite, muito honroso, para mim uma satisfação estar aqui diante do público tão qualificado, compartilhar mesmo com a gente tão qualificado, e o Cristiano Taveira, que eu agora também consegui pessoalmente, e saudá-lo particularmente também pela palestra que aqui proferiu, e por lembrar que eu estou ficando tão velho assim também, né? Que realmente o livro Eficácia saiu em 98, né? E eu tive também já contato com várias pessoas da geração do Cristiano. Eu acho que o Anderson é mais desse período também, acho que um pouco mais novo, né, Anderson? Aqui do Rio, especialmente da UERJ, onde tem muitos queridos amigos, né? Daniel Sarmento, Ana Paula, Marcelo, Gustavo, enfim, toda essa turma que, na verdade, fez o mestrado e o doutorado na UERJ, né? O próprio Anderson, morador da terceira Itália, que é bom dar uma arejada, né? De qualquer sorte, é uma satisfação estar aqui. Bom, o meu tema é um tema muito aberto, né? É bom isso porque a gente pode escolher sempre alguma coisa para dizer, né? São as novas tendências do direito constitucional. E é evidente que um tema dessa envergadura, né, e também dessa importância, né, talvez não fosse eu a melhor pessoa para falar sobre isso, né, também exige realmente alguns cortes, né, alguma delimitação, até porque eu realmente também vou, como o Cristiano fez, agradeço muito por isso, pela deferência, me manter no tempo máximo de 40 a 45 minutos de fala, né, talvez até um pouco menos. Né, vou destacar temos algumas questões. É evidente que para falar de tendência do direito constitucional temos que fazer uma, ainda que muito rápida mesmo, revisão do que existe, né, de como se chegou a esse ponto, pelo menos no que diz algumas, eu não gosto, é difícil falar em dimensões, ondas, levas, sei lá, o termo próprio para isso, né, é o que menos importa, mas é evidente que no plano de evolução do constitucionalismo, né, há alguns marcos, mas evidente também há algumas superposições. É difícil dizer que as coisas são estanques, que agora há uma fase 1, depois uma fase 2, que elas sejam estanques e que não haja realmente superposições parciais, até mesmo concorrências entre essas fases, das quais também o constitucionalismo brasileiro acabou sendo caudatário. Né? É evidente que nós temos as conhecidas e clássicas divisões entre constitucionalismo liberal e social, que não vou nem mencionar aqui, né? E mesmo nesse nível, constituições liberais, final do século XVIII, século XIX, e constituição social emergente a partir do século XX, também há superposição, porque a própria ideia de um constitucionalismo liberal nunca foi isolada, ela sempre foi objeto de alguma contestação. Na própria, se nós formos comparar a tradição francesa e a tradição norte-americana do constitucionalismo, embora os americanos tenham sido os primeiros a colocar em prática as ideias francesas, da separação dos poderes e assim por diante, do próprio poder constituinte, né, e da distinção entre poder constituinte originário e derivados, os ingleses, os americanos, foram os primeiros a colocar isso em prática. E os franceses, embora já tivessem as ideias, né,
e importaram depois. Pouco depois, mas importaram os americanos. Inclusive, houve um debate muito forte na França sobre isso. Né? De qualquer sorte. Mas, enquanto o constitucionalismo americano nasceu e perdura liberal até hoje, sem direitos sociais da Constituição, sequer considerados como implícitos e assim por diante, né? No francês, não, desde o início, o germe do constitucionalismo social se fez presente, embora depois com alguma retração durante o século XIX. As primeiras constituições francesas contemplavam alguns direitos sociais, uma espécie de eficiência social, de educação pública e gratuita. Né? O que nós copiamos em 1824, nós estamos falando de efetividade disso, estamos falando de programa constitucional. A experiência transitória, mas muito importante do ponto de vista histórico, da tentativa na Alemanha, depois da Revolução Liberal, em 1848, e chegaram a convocar uma constituinte, chegaram a elaborar uma Constituição também que continha direitos sociais, né? Mostra que, na verdade, a ideia da proteção social, justiça social, ela acompanha o próprio Conselho Militar desde o início, embora a gente tenha ficado sempre numa posição minoritária, mas sempre aquele, como se permite falar, um calo, digamos assim, no pé do constitucionalismo. Portanto, é difícil falar aqui em movimentos. Né? Mas, de qualquer sorte, o que me importa aqui, especialmente são os marcos pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Que também vão nos levar, então, a eventuais novas tendências, também novos problemas. Né? Primeiro aspecto da Segunda Guerra Mundial. Né? Uma divisão muito forte, clara, entre três modelos. O modelo do liberalismo, o modelo do constitucionalismo social-democrático e o modelo do constitucionalismo soviético-socialista. Né? Esses são os três grandes modelos. Né? O liberal, o Estado Social flertando entre si, mas já no mesmo lado, digamos assim, né, no mesmo lado do jogo, né? E no outro bloco, o bloco, obviamente, socialista soviético, evidentemente depois reforçado pelo comunismo na China e em outras nações, também por influência da China no lado europeu oriental e no lado asiático também, especialmente na África. Né? Mas logo na sequência vem novos movimentos constitucionais de diversas feições, que têm aspectos comuns, a gente também algumas diferenças, nas quais também nos inserimos. Né? Uma são as construções dos novos estados resultados do processo de descolonização. Né? Especialmente os novos estados surgindo das antigas colônias francesa, portuguesas e inglesas, vai muito maior número francesas e inglesas. Né? Por que isso é importante? Porque boa parte desses estados, embora tenham se dado novas constituições e também aderido, obviamente, aos pressupostos clássicos do constitucionalismo, pelo menos formalmente, né? Também apresentam algumas características peculiares. Né? Então, depois a gente volta a trabalhar. Né? E uma dessas características peculiares é que todos esses estados, novos estados constitucionais da época, nos 50, 60, né? No final dos anos 40 e mesmo nos 70, esses novos estados constitucionais, eles carregam também consigo a influência do constitucionalismo de origem. A gente pode perceber, por exemplo, que na Nova Zelândia, na Austrália, em vários países, Indonésia, vários países que tinham a influência do constitucionalismo inglês e mesmo holandês, né? Há uma presença muito forte da common law, de não, mesmo em alguns casos, uma Constituição escrita, assim por diante. Então a gente percebe aqui também que a colonização jurídica, cultural, persiste. Né? É uma certa dependência cultural jurídica, além da econômica, né? Persiste. Né? Outra leva, e aqui se insere a nossa Constituição de 88, é do pós-autoritarismo. Né? Evidentemente não é o nosso caso, nós já somos conquistados constitucionais desde 1924, não somos dessa nova leva da descolonização, e nem o é a América Latina, de um modo geral. Né? Mas nós participamos, nos entramos numa outra leva, que é a leva de estados pós-autoritários, de um período forte, né, mais ou menos forte, evidentemente, de autoritarismo político. Né? Não só na América Latina, evidentemente, não só na América, também na Ásia, também na África e no bloco europeu, mas com suas também peculiaridades. Pode ser que aqui as coisas já se sobrepõem. Né? Em parte já se sobrepõem. E, finalmente, o constitucionalismo pós-queda do muro. Né? Também nos gerou uma leva de novas constituições, né? Aqui mais particularmente na Europa Oriental,
né, mas também constituições que todas formalmente aderem aos pressupostos clássicos do constitucionalismo. Bom, por que eu digo isso? Né? Bom, e por fim, perdão, já ia esquecendo, essa noção hoje tão prestigiada, enfim, estudada na Europa e por alguns autores, até talvez mais do que aqui na América do Sul, o chamado novo constitucionalismo latino-americano, que no meu sentido de novo tem muito pouco, né? E talvez seja um dos mais problemáticos, né? Que a gente vai ver rapidamente depois. Bom, esse é o novo processo. O que a gente percebe com isso? Que apesar de todo o discurso, né, de que há um crepúsculo do constitucionalismo, vários livros sobre isso, que as constituições estão desaparecendo, né, que os estados estão desaparecendo, né, processo de descentralização, globalização, internacionalização do direito, são fenômenos que também concorrem, né, entre si, de certa forma simultâneos e concorrentes, e até mesmo tensionados entre si. Não se observa isso sob o ponto de vista. Em 2017, hoje, temos mais constituições que tínhamos em 2014, mais que tínhamos em 2010, mais que tínhamos em 1999. Temos hoje mais países com constituições escritas do que nós tínhamos. Portanto, ao contrário, segue havendo um processo de expansão do constitucionalismo. Segue havendo um processo de expansão do constitucionalismo. Parece curioso, né? De algum modo, nós ainda não conseguimos nos desprender, apesar de todos esses fatores, esses fenômenos, né, que são importantes, são reais, que impactam realmente as constituições, o direito interno, o direito internacional, assim como os direitos fundamentais, os direitos humanos. Apesar disso, temos mais constituições que tínhamos antes. Ou seja, de algum modo persiste uma crença na noção, na ideia de Constituição e nos seus pressupostos. Esse é o primeiro dado. Né? Primeiro dado. Portanto, essa vibe, né, que nós estamos falando, do grupo, digamos assim, do Günter Teuber, de vários autores importantíssimos, né, que falam, na verdade, no caso do constitucionalismo e numa manifestação mais forte, cada vez mais forte e onipresente do que eles chamam de constitucionalismo societal, ou seja, a ideia de que existem blocos de constituições no sentido material, manifestações de constitucionalismo material, que estão se sobrepondo, até mesmo, digamos assim, prevalecendo em espaços determinados sobre o constitucionalismo formal tradicional, embora ele esteja se expandindo do ponto de vista quantitativo, né, também tem que ser recebida com granum salis, pelo menos com alguma reserva. Também já volto a isso. Não é que, quando se refere a condições sociais, materiais, ele está falando aqui da lex mercatória, né, da Constituição digital, das condições digital, digamos assim, dos grandes grupos, já mencionados pelo Cristiano, né, econômicos que dominam, digamos assim, o cenário da sociedade digital e assim por diante. Esses grandes corporações econômicas de modo geral, né, são isso que ele chama de um direito constitucional material. E também isso é aceito por vários autores. Bom, só que essa realidade, né, ela não afasta, nem do ponto de vista quantitativo, o crescimento das constituições, em termos de número, mas também não afasta, embora obviamente comprometa e afete, né, o papel possível e necessário desse constitucionalismo, pelo menos tradicional em termos gerais, agora aqui da expressão. Bom, indo um pouquinho adiante, né, um outro fenômeno, evidente, nós sabemos que se estabeleceu, mas também com grande diferença de lugar para lugar, né, é a ideia do chamado constitucionalismo de múltiplos níveis, né, que esse sim ainda se aferra também à noção formal. Ele não tem nada, ele não está relacionado diretamente a essa ideia de constituições materiais, né, blocos normativos que formam uma espécie de constituições materiais, que toda uma corrente da sociologia jurídica hoje, da sociologia constitucional, que se chama esse grupo, sustenta. Né. Nós estamos falando daquela clássica visão que está aparecendo na União Europeia, de constituições de múltiplos níveis, entre constituições nacionais, os blocos regionais, né, da União Europeia, sistema interamericano e assim por diante, né, e obviamente também o direito internacional público do sistema da ONU, portanto de caráter universal, né, e evidentemente com foco aqui, pelo menos no discurso oficial, o direito internacional dos direitos humanos, tanto no sistema regional quanto no sistema. Então, esse é um outro fenômeno, mas também
profundamente distinto no plano europeu, onde ele funciona ainda, embora a União Europeia comece a ter manifestações de desagregação, interessante agora com essa linha importante da Inglaterra, e com um susto levado na França, e na Hungria, mas de qualquer sorte persiste, embora esteja sendo repensado aos poucos, e também aqui na América, nas Américas, onde a ideia de um Mercosul, de um bloco de integração latino-americana continua muito mais uma proposta que uma realidade, e estamos muito distantes de que se transforme numa realidade. De qualquer sorte, esse Conselho de Multilinguismo existe, tem impactado também nas ordens jurídicas internas, tem sido gradualmente incorporado também no direito interno, embora com muita resistência no Brasil, e também é onde formalmente a Constituição brasileira tem, no mínimo, fincado o pé, especialmente no artigo 4º, desde 1978. Já volto a isso também, depois indo já para o final. Estou na metade da minha exposição, mas depois vamos para o debate. Muito bem, aqui já entra uma pequena parada para algumas sínteses e conclusões parciais, que a gente já avançamos para a última etapa. E aqui nós podemos falar de alguns mitos, e de alguns desafios. Um é o mito do neoconstitucionalismo e do chamado pós-positivismo. É claro que nós precisamos de rótulos. Não é possível trabalhar com linguagem, e direito e cultura sempre a linguagem, comunicação sempre a linguagem, sem que nós tenhamos acordos semânticos, evidentemente que nós tenhamos rótulos, e nomes a dar aos bois, como se diz. Mas há rótulos que são meramente rótulos, e nomes, e rótulos que têm e ainda fazem algum sentido real. Por que eu digo isso? Porque a afirmação, eu diria assim, muito mais retórica do que real, de que nós temos com as novas constituições, constituições democráticas, pós-Segunda Guerra Mundial, inauguramos uma era de pós-positivismo, sei que esse é um termo preferido por muita gente, e ou outros, até com o mesmo sentido, com o mesmo conteúdo de neoconstitucionalismo, é na verdade muito bonito. As constituições passam a ser constituições principiológicas. Nós sabemos que isso é um mito. Humberto Alves e vários autores, basta ler o texto da nossa Constituição, sabem que isso é um mito. O que mais temos na Constituição são regras e não princípios. Isso em todas as constituições analíticas, não só a nossa. Olha a portuguesa, a mesma coisa, olha as constituições latino-americanas, a mesma coisa. Então já começa por aí. É óbvio que a gente pode ler isso de uma outra forma, não do ponto de vista quantitativo, isso é bem verdade. É que, ainda que isso possa dizer, olha, não são predominantemente princípios, pode-se afirmar, bom, mas a força dos princípios, passou-se a apostar mais na força dos princípios, sejam eles muitos ou poucos. Isso, evidentemente, passou a ser um cenário realmente, de fato, afirmado em poucos lugares. Em poucos lugares. Acontece que o que se chama de neoconstitucionalismo, ou neoconstitucionalismo, que também se reconhece que ele havia várias feições, é um rótulo que também tem a ver com muito poucas constituições. De verdade. De verdade. Que afirmar que princípios constitucionais têm eficácia direta, princípios que estabelecem direitos sociais têm eficácia direta, isso é um universo muito pequeno. São pouquíssimos, assim, se conta nos dedos de uma mão. Eu posso afirmar isso e assinar em cartórios. Se conta nos dedos de uma mão os países onde a justiça constitucional assegura eficácia direta e reconhece direitos subjetivos prestacionais com base em normas constitucionais. Nos dedos de uma mão. Na verdade, não dá nenhuma mão. Eu vou fazer uma referência aqui ao dedo que falta, tá? Não vou deixar que eu estou falando alguma referência aqui indevida. Seria preconceito usar dessa forma. De qualquer sorte, dependendo do caráter ou não da pessoa. De qualquer forma, por que digo isso? Porque eficácia de direitos sociais, de prestações, é só no Brasil, na Colômbia, na Alemanha, em
quase 70 anos, tem uma decisão do Tribunal Constitucional, que ela foi chamada de decisão Papai Noel, e altamente criticada, né? Você não pode nem entrar no jogo, né? Portugal não existe isso. O mínimo existencial algumas decisões, às vezes também não dessa forma. Equador algumas. A África do Sul não tem isso, aquelas decisões estruturantes que não derem nada. De pacto por de decisão estruturante que não resolve coisa nenhuma lá. Né? E se todo mundo cita grupo, aquele grupo não resolveu porra nenhuma. Nada aconteceu depois daquilo. Né? Então, assim, não, e todo mundo se masturba quase intelectualmente, perdão a palavra, né? Etc. Né? As decisões, né? Mas tudo bem, é um modo de decidir, mas não com base em princípios, pelo menos não dessa forma. Então, assim, já temos alguns mitos aqui. Né? Bom, e democracia? Né? É evidente, a crença do constitucionalismo formal, do papel das constituições, está falando. Sim, mas uma coisa é a crença do constitucionalismo formal, outra coisa é o Estado democrático existir para valer. Bom, agora sendo na última, nessa época eu vejo, o Isto É, li as duas no avião, ontem, para o meu desespero, né? Depois que a gente pegar Isto É, veja, né? Os jornais no final do dia, a gente sempre tem no final do dia, que no Brasil, uma vontade de fazer um araquiri, né? Mas não tem a coragem, evidentemente, né? Parece que esteja nascido no Japão da velha guarda. Mas, de qualquer sorte, por que eu digo isso? Porque, na prática, os centros que fazem o monitoramento, né, dos perfis do Estado de Direito, do Estado Democrático hoje, né, apontam que temos algo como 20 Estados democráticos de fato no mundo. Que são chamadas democracias de fato. Depois temos um grupo de Estados de democracias imperfeitas, das quais o Brasil se situa. Né? E uma absoluta maioria de Estados que têm condições, que consagram direitos fundamentais, né? Mas que são Estados, consagram inclusive formalmente, alguns casos, a própria dignidade da pessoa humana, ratificam os tratados, pelo menos em boa parte, né? E são Estados de autoritários para ditaduras fechadas. Né? Uma absoluta maioria. Então, evidentemente que o discurso do direito constitucional formal, dos direitos fundamentais, aí sim, né? A expansão é num sentido. Né? Do ponto de vista qualitativo, a tendência é de gradual fechamento da democracia e acompanhada, o que talvez seja tão ruim quanto ou pior, de uma erosão da própria noção dos pressupostos do Estado de Direito, muito além, muito antes até mesmo dos direitos fundamentais. Né? Bom, porque isso o que é realmente neoconstitucionalismo é repassado, pode ser aplicado a alguns estados, né, de fato, né, mas é um mito, né, é um mero rótulo. Esse próprio rótulo não dá conta da realidade. Bom, e pós-positivismo me parece, também eu compreendo quando se falou em pós-positivismo, e de fato houve um período onde essa expressão que se colocou, digamos assim, por baixo dessa expressão, tinha um sentido particular e também importante, especialmente aqui no Brasil. Então não estou criticando quem usou esse termo, quem usa esse termo. Tá? Mas de qualquer forma nós também sabemos que é apenas um termo, né? Que pós-positivismo não existe. Tá? Pós-positivismo não existe. Aplicar direito constitucional é direito positivo. O direito positivo não é outra coisa. Não é outra coisa. Ah, mas é um outro tipo de positivo. Não é outro tipo de positivismo. É positivismo. É positivismo. Princípios e regras sempre foram. Princípios podiam não haver nas constituições, em grande parte, mas havia no direito infraconstitucional. Boa-fé, constitucional, sempre houve princípios aplicados, inclusive no direito infraconstitucional. Isso não é o problema, isso não é o que define o positivismo ou não ser positivismo. Todos nós sabemos disso, mas enfim, de qualquer sorte, esse mito também. E por isso, por que isso tem que ser repensado e colocado no devido lugar, minha gente? Porque nós nos esquecemos, com todo respeito a quem pensa em botar aqui, talvez ache que estou me contradizendo, mas não estou, né? Não estou, que positivismo é um mal. Positivismo passou a ser associado com o mal. E de forma maldosa ou equivocada, ou por ignorância. Não significa que não posso fazer crítica a determinadas formas de positivismo, leituras dele, que assim como o Bobbio chamou atenção para qual socialismo, um livro interessante dele, os clássicos do Bobbio, né, também pode seguir positivismo. Nós sabemos disso, né, não vou agora ter a de aprofundar. Né. De qualquer sorte, né, o nosso problema justamente, especialmente no direito brasileiro, mas não só, mas especialmente nós,
é a falta de se levar a sério o positivismo baseado na construção, tem um outro tipo nesse sentido, mas não é qual o positivismo, né? Levar a construção a sério. E, obviamente, na falta dogmática. Qual é o grande problema das nossas decisões judiciais? É simplesmente, né, ou opiniatismo, ou realmente voluntarismo, isso é verdade, né, e simplesmente a erosão da dogmática. Dogmática passou a ser associado com dogmatismo, tanto na academia, não é na UERJ, não é na PUC do Rio Grande do Sul. Isso nós sabemos, tá? Porque aqui se formam também profissionais, tanto nas carreiras jurídicas, que são também acadêmicos, e fazem essa ponte. Mas Anderson, Leonardo, Cristiano, colegas que aqui estão presentes, nós sabemos o quanto a falta de uma dogmática consistente, né, é o grande problema do direito hoje no Brasil, da sua aplicação. E dogmática não é dogmatismo, dogmática é justamente a argumentação, é consistência com o marco normativo, né, com a tradição jurídica, assim por diante, e dogmática, né, mas isso reflete os tribunais da prevenção. E é claro que isso no domínio do conflito, para alguns um conflito frontal, para outros, na verdade, por categorias conciliáveis, entre segurança, perigo real e imediato, cada vez mais lido de uma forma extensiva, né, em relação a quais perigos e o que é imediato, e a erosão de direitos e garantias fundamentais em favor dessas categorias gerais e que justificam, evidentemente, mais investimento e mais restrição de direitos. E embora nós temos agora todo um processo de digitalização do direito, de direitos fundamentais, a gente percebe, eu não sou especialista, o Danilo Donedo, que também aqui é colega de vocês, é um grande especialista aqui no Rio, o Anderson também escreve sobre o tema, o Cristiano também, eu não sou especialista, mas de qualquer sorte, nós vamos pegar a lei de acesso à informação, que deveria dar transparência, né? Mas essa informação deveria assegurar mais procedimentos de controle social, portanto, mais democracia material. Essa legislação tem mais exceções do que garantias. E as exceções são cláusulas tão amplas que uma leitura, digamos assim, minimamente literal dessas exceções transforma as exceções em regras. Tá? Não se dá essa informação para preservar direitos humanos, né? Para garantir interesse público. Bom, isso pode transformar a exceção em regra. Né? A própria lei de acesso à informação, aliás, o decreto que a regulamenta, de forma escandalosa, né, diz que o servidor público, a autoridade pública responsável por fornecer a informação, dessa informação, pode fazer um juízo de proporcionalidade. Se vai ou não vai definir o acesso à informação. Então, essa é a nossa lei. E o decreto regulamenta. O próprio projeto sobre a lei de proteção de dados, que agora tramita no Congresso, né, prevê esse tipo de exceções. Portanto, na verdade, o que nós temos é um processo que formalmente, aparentemente, garante os nossos direitos, né, mas que, paralelamente, né, de forma escancarada, mas por alguns talvez não vista ainda, né, abre exceção para a restrição desses mesmos direitos. Bom, portanto, temos aqui alguns problemas e alguns desafios. Eu vou rapidamente agora falar disso, né, e com isso a gente pode falar mais uns 7, 8 minutos, e nós temos um bom tempo para o debate. Minha questão é lançar alguns aspectos aqui que são passíveis de debate. Primeiro, né, no meu sentir, temos que apostar, e infelizmente não é essa aposta que nós temos vivenciado aqui no Brasil, e muito menos em alguns vizinhos nossos, chamado novo constitucionalismo. Esse novo constitucionalismo é um escândalo. Né? A única coisa, de novo, que ele tem são algumas referências meramente simbólicas, retóricas, bonitinhas, né? Sobre Pachamama, direitos da natureza, assim por diante. Isso é muito bacana, minha gente. E ninguém é contra isso, pelo contrário. Eu tenho livros sustentando isso. Não é essa a questão. A questão, de fato, isso é uma piada. Né? Na prática, isso é uma piada. É só para se escrever livro, artigo e fazer congresso. Né? E, na realidade, essas novas constituições latino-americanas estão se revelando cada vez mais antidemocráticas, antissociais, do que se poderia imaginar. Né? Bom, mas deixando isso de lado, né, quais são os nossos desafios e algumas possibilidades? Primeiro, né, reconhecer a inclusão digital como um direito social básico.
que já tem estudos nesse sentido, já tem projeto nesse sentido, constando não na Constituição. Nós sabemos que inclusão digital e capacitação para a inclusão digital é vital para que a gente possa rever e fortalecer, quem sabe repensar os esquemas democráticos, especialmente democracia participativa. O nosso modelo político, estritamente partidário, nós sabemos que está fadado ao insucesso. Temos que pensar, eu sei que isso é complicado, né, em candidaturas, pelo menos em parte, no parcial de candidaturas autônomas, com acesso à inclusão digital, às novas tecnologias, nós temos plenas condições de fazer esquemas de participação direta mais dinâmicos. Não se faz, não se quer. Obviamente é uma resistência clara em relação a isso, né? Particularmente no Brasil, a questão da coparticipação do cidadão na administração pública, né? Que é algo que a cogestão da administração pública tem sido explorada em alguns países, tem que ser repensada, especialmente implementada. No ambiente digital hoje se sabe que a melhor aposta é na autorregulação, a partir de alguns marcos normativos gerais, regulatórios, mas com princípios gerais, e depois remete, obviamente, no detalhe para uma autorregulação, esquemas de cooperação efetiva. A única forma de conter esses interesses, pelo menos em parte. Obviamente, se fala hoje, e eu faço referência aqui a um autor que é muito conhecido, não tanto quanto o parente dele, que é o Richard Posner, do Eric Posner. O Eric Posner é um professor de direito internacional, direitos humanos, obviamente constitucional, escreve sobre tudo, praticamente, no direito da felicidade, enfim. Ele tem uma obra muito vasta, mas também é um sujeito muito crítico. E o Eric Posner tem dois livros muito interessantes. Um sobre os limites do direito internacional, The Limits of International Law, e um outro livro que se chama O Crepúsculo do Direito Internacional de Direitos Humanos, The Twilight of International Human Rights Law. E aí ele põe o dedo na ferida, mostrando também o quanto os esquemas de direito internacional de proteção de direitos humanos, especialmente o discurso dos tribunais internacionais, ele demonstra, item por item, cabalmente, o custo de bilhões de dólares desses tribunais de exceção, formados em Uganda, em Kosovo, assim por diante, no próprio Tribunal Penal Internacional, para julgar uma ou duas pessoas com baixa de eficácia, mas manter toda uma estrutura que custa bilhões de dólares, que se fosse revertida em obras sociais, em investimentos em infraestrutura, daria muito melhor resultado, e essas pessoas devem ser julgadas pelos tribunais que já existem. Ou seja, ele mostra uma série de... e que está também, na verdade, a maioria desses direitos que são tratados estão nas Constituições. Portanto, o problema aqui é muito mais a de integração efetiva e de efetividade interna do que propriamente. Mas isso é um desafio. Nós temos que reforçar, na verdade, a reserva interna de Constituição Nacional, evidentemente desde que apostando em novos esquemas de democracia e fortalecendo o Estado de Direito. Isso também é a única forma que se sabe de que o direito internacional de direitos humanos seja efetivo. Que o princípio da subsidiariedade continua valendo. A própria Corte Interamericana deixou bem claro em alguns julgamentos que o controle de convencionalidade, em primeira linha, é feito por nós, pelos juízes nacionais. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos está levando 5, 6, 7, 8 anos para julgar uma causa e dizer que a Alemanha violou a razão da duração do processo, que o processo demorou 5 anos no Tribunal Constitucional. Isso é fato. Porque essas estruturas, que são importantíssimas, e não se nega a sua importância, claro que elas são importantíssimas, elas só funcionam satisfatoriamente de forma residual, subsidiária. E só funcionam quando os Estados, que precisam continuar existindo, porque a única forma de conter esses fenômenos do constitucionalismo societal, evidentemente não democrático, não legitimado, são apenas interesses econômicos corporativos, imensos, que não tem nada de democrático, nada de Estado de Direito, aliás, remam contra essa maré. A grande função das constituições, que ainda pode persistir, que eventualmente pode ser salva, vamos dizer, alguns domínios, alguma vontade política e força política e econômica, é essa de fazer essa contenção, agora não mais de limitação do poder só no pequeno, mas também dessa limitação do poder horizontal, mas horizontal num sentido diferente, em relação a esses grandes interesses corporativos dessas condições sociais.
Muito bem. Além disso, né, desse repensar das estruturas participativas, o controle social, temos também, evidentemente, aqui o impacto das novas tecnologias, né, e realmente o problema do processo. E o problema do processo mostra também a parcial falência dos sistemas vigentes, né, de regulação e de efetivação dos direitos fundamentais, especialmente na perspectiva dos deveres de proteção referidos pelo Cristiano do Estado em relação a violações que partem de terceiros e não só do próprio Estado. O caso Google, julgado pelo Tribunal Europeu, que envolve o assim chamado direito de esquecimento, que sequer foi como tal referido na decisão, se eu estou errado, aliás, o próprio regulamento novo de proteção de dados da União Europeia, que vai entrar em vigor no próximo ano, também não fala em direito de esquecimento. Elas tiraram do texto, a versão original, mas não importa. O grande desafio está, evidentemente, em encontrar esquemas de efetivação e de controle desses processos. E o que se percebe aqui, na Europa, conseguir uma resposta também apenas parcial, é de que, em primeiro lugar, o princípio de cooperação, o dever de cooperação, tem se estendido para esse domínio. Segundo, dinheiro. O grande avanço na União Europeia, e onde tem conseguido alguns resultados importantes, é aumentando exponencialmente as sanções pecuniárias a esses grandes conglomerados, inclusive multas de bilhões de euros. Isso é a única forma, uma das poucas formas onde se é possível confrontar esse tipo de interesse. Portanto, o deslocamento realmente também aqui das perspectivas de efetivação é um dos grandes desafios. Mas me parece que Estado de Direito, e a erosão do Estado de Direito não acontece só nesse plano também, ela acontece também no plano dos discursos internos de Estado policial no combate à corrupção e ao crime organizado. Nós precisamos falar aqui também da tendência de nós reconhecermos como absolutamente normais, legítimos, até mesmo desejáveis, restrição forte, até mesmo que se faça literalmente por cima de garantias fundamentais básicas, sempre porque se aplica elas, evidentemente, a outros. Então, não me preocupa que governadores, não é o caso do Rio de Janeiro, que ex-governadores, prefeitos, políticos, ex-presidentes, senadores, sejam processados e vão para a cadeia. Pelo contrário, isso é saudável, mostra que o Brasil está vivendo um momento de não só de reflexão, mas também realmente de ação, que talvez possa reverter depois, realmente, num certo cataclisma, uma catarse coletiva, para alguma coisa melhor. Mas talvez possamos seguir esse caminho. O que preocupa é que nós também, generalizadamente, passamos a entender que, para que isso seja feito, se pode atropelar qualquer direito e garantia. Qualquer autoridade passou a ser culpada, basta alguém dizer que é. E aí se for o contrário. Mas esse discurso, aqui eu faço coro, mas acredito que esse é um discurso perigosíssimo, esse discurso, evidentemente, pode depois sobrar para todos. E todos aqui podem ser acusados de alguma coisa. E facilmente. Seja no trânsito, seja no dia a dia, seja no filho da gente, seja... E acusações nem sempre são verdadeiras. Especialmente quando é um empresariado, que é um inimigo político, é um empresário contrariado, é a ex-mulher, o ex-marido, que de repente se beneficiou 20 anos da situação, de repente já não ganha mais, tudo, de repente agora a mala apareceu, antes não, enfim, quer dizer, é evidente que isso é perigosíssimo. Então isso acontece nos esquemas internos, acontece nos esquemas supranacionais. Portanto, Estado de Direito, Estado democrático, são talvez, são esses, não talvez, os grandes esteios, os grandes clássicos do constitucionalismo, que podem realmente fazer frente, se repensar, reestruturar, tanto à crise de efetividade de direitos humanos fundamentais, e, obviamente, quanto essa crise de um constitucionalismo que cada vez mais é quantitativo e cada vez menos é qualitativo. E no Brasil nós sabemos que de constitucionalismo democrático mesmo, nós temos basicamente um pequeno período maquiado depois de 46,
E temos agora, e isso sim, é um dos méritos da nossa Constituição, apesar de todos os problemas, né? Sobrevivemos a um impeachment, aliás, a 2 impeachments, sobrevivemos com dificuldades, especialmente esse segundo, até os problemas inerentes a esse processo. Né? Obviamente estamos vendo uma crise política aguda, né? A economia também está em crise, mas apesar dos pesares, né? Estamos com algum grau de funcionamento e um grau de expectativa concreta de sair do buraco. E isso também é a nossa construção, realmente também a vontade de construção, temos de alguns setores ainda, né? Tem permitido. De qualquer sorte, os temas constitucionais é um tema dificílimo, né? Não existem saídas claras, né? O mundo está vivenciando situações similares, em maior ou menor medida, né? A democracia e o Estado de Direito estão conseguindo resistir com muita dificuldade, né? Mesmo na Alemanha, alguns países têm mantido firmes em algumas premissas, né? Me chamou a atenção positivamente que, quando vi um mapa da votação da direita, agora em 2016, 2017, no mundo, né, especialmente na Europa, não tem se agudizando, né, a gente percebe que realmente, apesar de todo o passado, né, histórico de autoritarismo, até mesmo de totalitarismo, né, na Alemanha a direita tem disparadamente a menor votação. Não tem nem comparação com França, com Turquia, com Itália, com Inglaterra. A direita tem assim, 2 ou 3% de votos. Né? Mas 2 ou 3% pode se transformar em 15, 20, né? Ou 25, né? Como é na França e em outros países. Então, é claro que estamos vivendo um momento extremamente perigoso, né, para a democracia e o Estado de Direito. O consumo digital, os direitos ambientais, sua dimensão digital, são uma ferramenta importantíssima para que isso possa ser, no mínimo, contido, né, mas também são uma ameaça importantíssima, né, para que isso continue se aprofundando. Então, tem a gente aqui muito mais tendências, perspectivas e dúvidas, né, que não são só minhas, mas propriamente conclusões. Há caminhos desejáveis, há caminhos, inclusive, quase óbvios, né, que possam ser seguidos, mas, evidentemente, de muito difícil implementação, ainda mais quando falta vontade política e econômica, e talvez o Brasil tenha sido um dos grandes laboratórios de tudo isso que a gente está falando, tanto de uma construção resiliente em alguns aspectos, né, do Poder Judiciário e do Ministério Público, de um cenário jurídico que, por um lado, realmente busca, de forma quase que obsessiva, até eventualmente voluntarista e excessiva, realizar direitos, né, por outro lado, também de uma construção orgânica que está começando a ruir. Então, eram essas observações. Temos ainda algum tempinho para o debate, com o Cristiano, eventualmente comigo também, enfim. Agradeço a paciência de vocês, espero que tenham alguma coisa de útil, não tudo fútil. Obrigado. Bem, obrigado, professor. Im Sarlet, uma honra recebê-lo aqui e ouvir as suas ponderações lúcidas, modernas e corajosas sobre as novas tendências do direito constitucional. Eu tinha uma ponderação sobre essa questão das cortes interamericanas, das cortes dos tribunais internacionais. Você citou o professor Eric Posner, faz uma certa crítica aos gastos dessas cortes ao redor do mundo. Os gastos de efetividade. A efetividade. Então, na quinta-feira agora, eu estou indo com o procurador Felipe Derble a Brasília. Existe um movimento da Advocacia Geral da União solicitando aos Estados uma contribuição mais efetiva para a defesa do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. O Brasil vem sendo condenado reiteradamente por diversas violações de direitos humanos. Tem o caso do presídio lá de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Você tem no Rio de Janeiro, infelizmente, um histórico de chacinas, onde não houve a devida reparação dessas pessoas. Nova Brasília, Vigário Geral, Candelária, ficaram famosas, infelizmente, no noticiário internacional. Eu queria saber da ponderação do senhor sobre, não sei se é um tema que você tem se debruçado sobre ele, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos de Costa Rica, como é que é isso? Porque o fato é que o Rio e o Brasil acabam ficando muito manchados internacionalmente. Não sei qual é efetivamente a eficácia
dessa corte, se você poderia até nos aconselhar como nos posicionar a respeito. Poderia nos ajudar nisso? Não sei se eu posso ajudar, talvez a chorar, né? Eu não sei nem que também se o Felipe continua acreditando em proibição de retrocesso, né? Eu tenho um belo livro sobre o assunto. Eu particularmente sou amigo do sistema internacional de proteção de direitos humanos. Acho que nós realmente precisamos dele, foi uma conquista civilizatória sem dúvida alguma, né? Nós somos, eu me lembro que 60 anos da declaração da ONU sobre o trabalho de direitos humanitários, convidado para dar palestras, evidentemente, né? Uma dessas palestras na AGU, em Porto Alegre, eu resolvi dizer o seguinte, né, naquilo que eu acredito até hoje. Em um certo sentido, a declaração da ONU, esse tratado e nada, né, é a mesma coisa. Uma declaração da ONU. Isso tinha um sentido, na verdade, positivo. Em que sentido isso pode ser positivo a declaração? É que, na verdade, pelo menos no caso do Brasil, né, e de vários países latino-americanos, aliás, de boa parte dos países hoje, especialmente dessa leva mais recente de constituições, praticamente tudo que está na declaração e nos tratados principais está nas constituições. Nós vamos comparar o texto da nossa Constituição, incluindo direitos, né, dispersos na Constituição, os direitos implícitos já reconhecidos do Supremo, que são diversos, né, e vários outros, no essencial. Nós dificilmente vamos encontrar algo nos pactos internacionais mais importantes que já não esteja na nossa Constituição. Portanto, sim, eu tenho escrito um pouco sobre isso, falado um pouco sobre controle de convencionalidade para juízes também. Eu participei da jornada ibero-americana de processo no ano passado, e aí fiz um relatório pelo Brasil nessa jornada do controle de convencionalidade no STF e nos nossos tribunais. Bom, o que a gente percebe, pode ser assim, rapidamente dizer, nós temos 3 níveis de conflito aqui entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional, sistema internacional. O primeiro conflito é o conflito do direito objetivo, né? Quando o direito objetivo interno contraria, digamos, expressamente, ou não implementa expressamente, né, o direito internacional objetivo, tratados, convenções e por diante. Né? Esse conflito é o de menor importância no caso brasileiro. O problema dos nossos presídios não é o problema do sistema legislativo brasileiro, que a lei de execução penal é modelo até para a Suíça. Sabemos disso. Né? A jurisprudência dos tribunais é alta e generosa, súmula agora com prisão domiciliar, assim por diante. Na verdade, o problema não é esse. Em matéria de direitos sociais também não é esse o problema. O sistema do SUS, pelo menos formalmente, prevê até tratamento no exterior. Excepcional está lá. Né? Então nós sabemos que o problema não é, no nosso caso, um problema de conflito de direito objetivo. Isso é raro. Né? Isso é raro. O problema é de efetividade do direito interno, constitucional interno, quando ele simultaneamente viola os parâmetros internacionais, tá? Do ponto de vista da eficácia social. E o outro problema, eventualmente, também acontece no Brasil com alguma frequência, é o conflito de interpretação, quando, na verdade, as nossas cortes internas não levam em consideração esses parâmetros, né? Nem internos quanto mais externos, né? E também não seguem as decisões e orientações das cortes internacionais. O problema um dos problemas do sistema americano, que alguns veem como virtude eu não vejo, né? É que o caminho para Costa Rica, para a corte, é mais fácil chegar na Mongólia a pé do que chegar na corte americana, na corte, né? Na corte, pelo modelo de acesso. Implantar um modelo igual ao europeu talvez nem seja o caso, mas alguma solução intermediária é necessária. Né? Então é um modelo, um aspecto muito seletivo, mas muito seletivo mesmo, né? E que aposta muito com recomendação e direção e não tem, obviamente, condições de implementar sanções. É claro que por isso é um modelo que depende mais ainda, muito mais ainda, né, da adesão voluntária pelos Estados. Um outro problema é um problema cultural, né, e eu posso afirmar isso tranquilamente, né, seja para juiz, procurador de Estado, seja quem for, alunos que nós não conhecemos ainda
nem fazemos muita questão de conhecer o direito internacional de direitos humanos. A pergunta que eu faço, no último curso para magistrado do Rio Grande do Sul, eu acho que a Maria foi honesta, porque era em ambiente interno, né? Direitos humanos, eu perguntei quantos tinham lido a declaração da ONU inteira. Mas antes eu faço pergunta no doutorado, faço no mestrado, faço qualquer palestra que eu desse por esse tema. Né? Boa parte não leu. É a declaração da ONU. Uma vez só. E o Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos? Bom, é menos ainda ler. A minoria leu. Né? E assim vai. Né? Então, evidente, nós temos um problema cultural de não conhecer e não querer conhecer. O que significa que, mesmo quando a hierarquia era meramente lei ordinária, de fato ela era zero. Isso já era lei federal se aplicar. Então nós temos realmente aqui também um problema nesse sentido, um problema cultural de resistência, de certa forma, constitucional até a isso. Não? Mas, repito, isso também talvez não seja o maior problema. O problema é nós temos que levar essas coisas a uma corte internacional quando se trata de questões eminentemente domésticas, constitucionais, que nós não conseguimos resolver e onde, de fato, o julgamento internacional só causa um constrangimento, não mais que isso. Né? O julgamento da Corte Interamericana só causa para o Brasil, em caso com vergonha na cara, isso é muito. Né? Sem vergonha na cara, isso não vale nada. Né? Um constrangimento muito mais político, em termos de relações internacionais externas, do que propriamente outra coisa. Né? E nesse sentido, realmente, no caso do sistema interamericano, nós temos realmente um déficit mais significativo quando os países oferecem resistência a isso. O Supremo Tribunal Federal, evidentemente, já está mais esperto, ao longo dos últimos anos, tem realmente tido mais decisões envolvendo, vamos fazendo referência a esses parâmetros, mas também decide assim quando quer, e do jeito que quer. E, de fato, se continuar sendo assim, o Eric Posner, né, passa a ter toda a razão. Né? Mas ele mesmo aponta que o único sistema que funciona, né, avante bem, é o da Europa. É o da Europa. Onde há uma tendência absolutamente dominante dos Estados respeitarem e cumprir as decisões. Mas também porque querem. Mas os Estados, em geral, querem. Né? Mesmo a Rússia, que é um dos problemas onde tem várias condenações, acaba pagando as indenizações, tem pago algumas indenizações, embora depois repita o fato, mas paga a indenização. Então, de fato, também um problema cultural. Né? A gente percebe que alguns dos nossos vizinhos estão mais próximos disso, estão mais atentos a isso. O judiciário do Equador, o judiciário argentino, o judiciário colombiano, o judiciário peruano e até mesmo o chileno estão usando mais, são mais afinados a esses parâmetros do que nós. Né? Mesmo no México, uma reforma constitucional importante, né, alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, se afirmando a hierarquia constitucional dos tratados, né, e incorporando eles ao processo de controle de constitucionalidade também na Suprema Corte. Então o Brasil, nesse aspecto, está, digamos assim, correndo um pouco atrás da máquina. Né? Muito mais não poderia dizer sobre isso.